Olá, minha gente, tudo bem? Essa é a nossa aula de organização, normas de qualidade e estamos aqui para a nossa última aula de conteúdo desse período e vamos falar hoje sobre a sétima ferramenta da qualidade, que é o gráfico de dispersão. Muito bem, deixa eu mostrar para vocês as notas de aula. Voltando aqui, isso, dá para me ver, beleza? Está aqui. Então, é a nossa sétima ferramenta, o diagrama de dispersão. E num estudo de qualidade, é muito normal que a gente queira entender a relação entre duas variáveis. Por exemplo, você quer investigar um processo produtivo que está com muitos defeitos. Você quer investigar um processo produtivo que está gastando muita matéria-prima. Você quer entender melhor, por exemplo, a influência da temperatura sobre a velocidade do processo, a temperatura sobre a evaporação da água no processo, enfim, você quer relacionar. Nesse caso, você pode usar essa ferramenta da qualidade, que é o diagrama de dispersão. Esse nome vem do fato de que você constrói um gráfico, diagrama, e nesse gráfico os pontos estão dispersos, os pontos que representam o par ordenado de uma variável e da outra variável em um gráfico de pontos. Como esses pontos tendem a ficar dispersos, ele também é chamado, portanto, de diagrama de dispersão, ok? Então, ele é uma ferramenta gráfica que compara duas variáveis quantitativas e a sua evolução, ok? A sua evolução, ou seja, quando uma variável muda, o que acontece com outra variável? Pode ser usado quando as variáveis têm impacto uma na outra. Eu imagino, eu desconfio, que quando a variável muda, a outra deve mudar também. E nesse caso eu posso verificar a relação entre elas. Nesse caso, a variável impactante, que a gente chama também de variável independente, ela vai no eixo X. Ela pode impactar, ou seja, ela pode ser causa da variação da variável dependente que vai no eixo Y, tá bom? Por exemplo, duas variáveis que a gente já sabe comprovadamente que têm relação uma com a outra são escolaridade e renda. Se sabe que quando o indivíduo tem uma escolaridade mais alta, a tendência é que ele também tenha uma renda mais alta. Se ele tiver uma escolaridade mais baixa, a tendência é que ele tenha uma renda mais baixa em relação à média da população. Então, a nossa hipótese, ou seja, a nossa desconfiança, o que a gente acha que acontece, hipótese vem de, né? Hipo, que é fraco, tese. Então, a minha tese fraca, a minha hipótese. Portanto, a minha hipótese é que uma maior escolaridade causa uma maior renda. Existe, portanto, uma relação entre as duas. E como essa relação ela é dupla, a gente chama isso de correlação, é uma relação conjunta entre essas duas variáveis, ok? Muito bem, eu tenho aqui um gráfico de dispersão, que é essa ferramenta que a gente está estudando, que mostra a relação entre escolaridade e renda para o Brasil. E ele está bem aqui. Muito bem. Esse gráfico mostra no eixo X os anos de escolaridade, indo de 3 a 9. No eixo Y, ele mostra a renda per capita, indo aqui de 0 até 500. Muito bem. Quando eu ploto nesse gráfico as informações referentes aos estados brasileiros, eu tenho a seguinte distribuição, que está aqui nesse gráfico. Ou seja, os pontos eles estão distribuídos de uma maneira que parece que eles vão crescendo em conjunto. Os pontos que indicam uma maior renda, os pontos que indicam uma maior escolaridade, ou seja, mais anos de escolaridade, também coincidem com os pontos que reverenciam a maior renda. Ou seja, por esse gráfico, no Brasil, um maior tempo de escolaridade indica uma maior renda. Aqui, pegando o exemplo que está sinalizado do Piauí, ele tem aqui, em média, 4 anos de escolaridade para cada habitante, isso é média, claro, e uma renda de menos do que R$100 por pessoa. Muito bem, e se eu tomar o outro extremo, que é o maior do Brasil, que é o Distrito Federal, eu vou ter mais do que 8 anos de escolaridade média por habitante e uma renda beirando os R$450. Ou seja, na medida em que se cresceu a escolaridade, se cresceu conjuntamente a renda per capita, ok? Bom, e se você toma um indivíduo
que você não conhece essa pessoa. Mas ela aparece e você pergunta, meu irmão, você tem quantos anos de escolaridade? Aí ele vai dizer, eu estudei até tal série, muito bem, eu tenho aqui 7 anos de escolaridade. 7 anos de escolaridade, deixa eu olhar aqui no gráfico. O 7, quando eu subo no 7, essa linha intermediária está aqui perto de São Paulo. Quando eu trago para cá, ok, então você está numa família que tem uma renda per capita de uns R$300. É claro que você pode errar, mas você está acertando em média. Se você pegar alguns indivíduos que têm a renda, a escolaridade nessa faixa, eles vão ter, em média, uma renda nessa faixa também, ok? Portanto, esse gráfico de dispersão nos mostra a relação entre duas variáveis, escolaridade e renda. Estude, viu? Estude. Muito bem. Esse gráfico de dispersão tem aqui uma outra ferramenta que a gente chama de linha de tendência. Essa linha intermediária que passa entre os pontos. Essa linha, ela revela a melhor representação para esses dados, ok? Ela é construída por um método que a gente chama de mínimos quadrados, em que a diferença entre cada ponto e a reta, a reta é posicionada de modo que a diferença entre cada ponto e a reta é o menor possível, né? E a gente faz isso a partir do quadrado dessas diferenças, justamente para quebrar o efeito negativo de quem está abaixo. E eu tento a menor dessas diferenças, e onde essa diferença é menor, essa linha representa melhor esses dados. A gente chama de linha de tendência, ok? Muito bem. Está aqui a relação feita e nos indicada por esse gráfico de dispersão. Muito bem. O diagrama de dispersão, o gráfico de dispersão, ele pode ter 3 possíveis apresentações. Essas apresentações dizem respeito a como os pontos estão distribuídos na relação entre x e y, ok? Muito bem. Esse primeiro, ele mostra um crescimento conjunto, ou seja, na medida em que x cresce, y também cresce. Por isso, ela vai aumentando conjuntamente. Nesse caso, a gente diz que esse diagrama de dispersão mostra uma correlação positiva. Lembrem, correlação, uma relação conjunta positiva. Quando um cresce, o outro também cresce. Muito bem, o segundo exemplo que está aqui é exatamente o contrário. Na medida em que x cresce, o y ele decresce. Para esse ponto aqui, por exemplo, você tem o y mais baixo dessa distribuição de dados. Nesse caso, a gente diz que os dados têm uma correlação negativa. Quanto mais o x é incrementado, o y, é o contrário, recebe então uma diminuição. Um exemplo de correlação negativa é que acontece muitas vezes que salas de aula muito cheias geram menor aprendizado. Então, se comparar uma turma de 20 com uma turma de 80, a tendência é que uma turma de 20 tenha um melhor aprendizado do que a turma de 80, porque o professor pode dar uma atenção mais próxima de cada aluno. Muito bem. E onde é que está a correlação negativa aí? Está no fato de que, se você pôr no X o número de alunos por turma e no Y o aprendizado dos alunos, você pode medir esse aprendizado pela nota do Enem, você pode medir esse aprendizado pela média geral dos alunos, enfim. Você vai ter, então, uma correlação negativa, ou seja, quanto mais alunos na classe, menor a nota desses alunos, menor o aprendizado desses alunos. Se isso se confirmar, ele demonstra, então, uma correlação negativa. Ok. E a terceira situação é quando você não tem uma correlação. Os dados estão dispostos de uma maneira que você não consegue perceber claramente nenhum crescimento, nenhum decrescimento conjunto, ok? E nesse caso não há correlação. Pronto. Nessa outra figura eu tenho também esse exemplo. Nesse primeiro, os pontos bem espalhados, eu não tenho correlação. Você pode ter, por exemplo, um x baixo com y baixo e você vai ter também um x baixo com y alto. Ao mesmo tempo, um x alto com y baixo e um x alto com y alto. Portanto, não tem correlação. Aqui você tem já uma tendência de crescimento. Você tem o que a gente chama de nuvem de pontos numa direção crescente. Então, tem uma possível correlação positiva. Nesse terceiro exemplo, os pontos mais bem arrumados, então, ele mostra uma correlação positiva e no último exemplo, mostra uma correlação negativa. Os pontos também arrumados numa direção decrescente, ou seja, contrária. Quanto mais alto o x, menor o y.
ok? Muito bem. Então, veja como é importante você conseguir ler o gráfico de dispersão. Ele pode te mostrar claramente qual é a relação que existe entre duas variáveis, ok? Muito bem. Bom, e como é que eu sei se essa correlação é boa ou não, é forte ou não? Para nós, a correlação ela é uma medida estatística oriunda dos dados, ok? E ela vai variar entre dois extremos, que é menos 1 e 1, e passando pelo zero, e todas essas incluem medidas de correlação. Então, ele vai de menos 1, que é a extrema correlação negativa, é o mínimo que pode dar, o máximo que pode dar é mais 1. Nesse intervalo, eu vou medir as correlações ou negativas, menores do que zero, ou positiva, maiores do que zero. Tá? E como é que eu classifico isso? Bom, eu posso classificar, como mostra aqui essa tabela, de 0 a 0,19, ela é uma correlação muito fraca. Muitos até diziam uma correlação desprezível. De 0,20 a 0,39 é uma correlação fraca. De 0,40 a 0,69 é uma correlação moderada. De 0,70 a 0,89 é uma correlação forte. E de 0,90 até 1, que é o máximo, é uma correlação muito forte. Mesma coisa para os negativos, ok? Uma correlação de menos 0,75 vai mostrar uma correlação forte, ok? Isso aqui é uma correlação negativa, né? Uma correlação negativa forte, no caso do exemplo, tá bom? Pronto. Aqui, esse exemplo vai mostrar o seguinte. Eu tenho 3 correlações positivas. Existe uma tendência de quando o x cresce, o y também cresce, ok? Só que eu tenho 3 representações de correlações numericamente diferentes. A primeira é uma correlação fraca, em torno de 0,10, 0,15. A segunda é uma correlação forte, em torno de 0,70, 0,75. E a terceira é uma correlação perfeita, 1. Muito bem. Portanto, o que a gente percebe aqui é que o que indica se a correlação é forte ou não, não é a inclinação da reta. Muitas pessoas pensam, uma reta mais inclinada, uma reta de tendência mais inclinada, é uma correlação mais forte. Não necessariamente. O que diz se uma correlação é forte é quão juntos os pontos estão de uma certa reta de tendência, ok? Quanto mais arrumados os pontos, quanto mais densa essa nuvem de pontos, mais forte é a correlação, ok? Então, esses 3 exemplos mostram correlações, as 3 positivas, sendo que a primeira é fraca, porque aqui tem uma certa reta de tendência, passando aqui mais ou menos a 45 graus, mas os pontos estão super espalhados. Aqui os pontos estão pouco espalhados e aqui os pontos estão na reta, não estão espalhados. E aí mostra uma correlação perfeita. Tá bom? Muito bem. Então, o que diz se uma correlação é forte ou não é quão arrumados ou quão juntos da reta de tendência estão os pontos do par ordenado de uma variável e da outra, ok? Muito bem. E como é que o gráfico de correlação, o gráfico de dispersão, o diagrama de dispersão, nos ajuda na qualidade? Nos ajuda a gente entender a relação entre duas variáveis que a gente quer estudar, ok? Então, está escrito aqui. O uso do gráfico de dispersão na qualidade auxilia na investigação da relação entre duas variáveis. E aqui alguns exemplos. Tempo de trabalho e número de defeito. Bom, será que o tempo de trabalho de um operador influencia no número de defeitos? Será que quanto mais tempo de trabalho, quanto maior a sua jornada, ou quanto mais perto do final da jornada, maior o número de defeitos? Eu posso investigar isso. Eu posso investigar, quantos defeitos na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, até a 8ª hora de trabalho? Será que o número de defeitos da 8ª hora é realmente maior do que na primeira hora? Quando cresce a jornada, o que acontece com o número de defeitos? Cresce, se mantém constante, não tem relação com a hora? Então, o gráfico de dispersão me ajuda a investigar isso. Um outro exemplo será que os meses de experiência que um operador tem naquele trabalho influencia no número de defeitos? Tem relação com o número de defeitos? Será que quanto mais experiente, menos defeitos para um operador? Ou será que não tem relação? Um gráfico de dispersão pode me dar essa resposta, ok? Eu vou verificar todos os meus operadores, quantos meses de experiência cada um tem, então eles vão ficar no eixo X, identificado por meses de experiência, e eu posso colocar então no eixo Y
o número de defeitos de um tempo de trabalho deles. Por exemplo, em um mês de trabalho, quantos defeitos para cada um. E aí eu posso verificar isso numa nuvem de pontos, num gráfico de dispersão, um diagrama de dispersão, se essas variáveis estão relacionadas, se elas apresentam uma certa tendência de crescimento, de decrescimento, ou se não apresentam nenhuma relação, tá bom? O último exemplo que eu estou colocando aqui é o exemplo que nós vamos fazer o nosso exercício. Temperatura ambiente e evaporação de água no processo. Será que tem relação? Será que a temperatura ambiente influencia na quantidade de água que evapora durante um processo produtivo, ok? Bom, então eu estou aqui com um exemplo construído e você pode testar isso naturalmente na sua empresa, na sua indústria e vai ter uma resposta. E aqui nesse nosso caso tem outra resposta, ok? Cada investigação dessa só vale para o processo que você está investigando. O fato de você descobrir uma relação entre duas variáveis na sua empresa não significa que vai ser necessariamente assim em todas as outras empresas, porque podem ter outras variáveis que também interferem nesse processo, ok? Uma coisa importante é a correlação não indica causalidade. Quando duas variáveis estão correlacionadas, quando uma aumenta, a outra também aumenta, uma diminui, a outra também diminui, não significa necessariamente que uma causa a outra, ok? Elas podem, por exemplo, ter como causa uma terceira variável, que influencia as duas e faz com que as duas cresçam e as duas diminuam. Então, não necessariamente o gráfico de dispersão, como índice de correlação, ele não serve para provar causalidade. Aí vão ter outros elementos, não é o nosso objetivo aqui provar causalidade. O que eu posso investigar é, existe relação entre as duas? Quando uma aumenta, a outra aumenta junto, não necessariamente porque uma causou a outra, mas porque elas atuam conjuntamente. Muito bem, então vamos ao nosso exercício, ok? Eu vou dar aqui o exercício, vou falar para vocês o caso, vamos ler aqui esse caso, e vamos fazer esse exercício no Excel, para que a gente possa também fazer o gráfico, ou seja, além de entender o que é o gráfico, você vai aprender também como se faz esse gráfico no Excel e como se calcula a correlação no Excel. Muito bem, o caso diz assim, a empresa lá em casa tem rapel, está tentando entender um problema na transformação de ouro em barra para ouro em grãos. Uma das etapas do processo está perdendo muita água por evaporação e a gerente Nairobi fez o seguinte experimento. Manteve uma linha de produção em galpão aberto e registrou a temperatura ambiente e a perda de água no processo em uma folha de verificação, aquela ferramenta de qualidade que aprendemos na última aula. Muito bem, adicionalmente, ela criou uma linha extra, idêntica, uma linha de produção, também idêntica à primeira, só que protegida por uma estufa e fez os mesmos registros, ou seja, registrou a temperatura ambiente e registrou a evaporação de água no processo. Muito bem, a inspetora de qualidade de Lisboa quer saber se a temperatura ambiente tem relação com a perda de água evaporada no processo. E se a estufa pode resolver esse problema? Então, a gente vai fazer, já nesse exercício, duas verificações. A gente vai estudar a relação entre a temperatura ambiente e a evaporação da água no processo. E a gente vai repetir esse experimento em um ambiente com estufa. E vai também verificar a temperatura ambiente e a evaporação de água no processo. Muito bem. Como é que a gente resolve esse problema de qualidade para essa empresa? Primeiro, eu tenho os registros da folha de verificação. Então, primeiro, lanço os registros da folha de verificação em uma planilha. E eu vou usar aqui planilha Excel. Gere o gráfico de dispersão para entender o comportamento das variáveis para as duas situações. O que esse gráfico nos diz? Então, a partir da planilha, eu consigo fazer o gráfico e o gráfico já me mostra uma certa tendência ou nenhuma tendência. Depois, inclua uma linha de tendência para o gráfico de dispersão. Também vou ensinar isso. O que essa linha de tendência nos diz? Muito bem. E, por último, calcule a correlação entre a temperatura ambiente e a água evaporada no processo. O que diz essa correlação? E a gente vai comparar esse resultado de correlação com aquela tabela que nós vimos lá de correlação média, forte, fraca, etc. Muito bem. E aqui eu tenho uma folha de verificação dos dois casos. Folha de verificação, evaporação de água, sem estufa.
nesse primeiro exemplo. Aí eu tenho aqui a anotação de vários dias de trabalho, do dia 1º até o dia 16. Temperatura, por exemplo, no primeiro, 37 e evaporou 31 litros de água. No segundo, 34,4 e evaporou 28,2 litros de água e assim por diante. Eu também tenho os mesmos registros em uma outra folha de verificação que está aqui embaixo, no caso sem estufa. O primeiro é sem estufa. Ok, minha gente? Vamos corrigir aqui. O segundo é com estufa. Eles não podem ser iguais. Com estufa. Com estufa eu tenho a temperatura ambiente de 37 graus e uma evaporação de 9 litros. Depois 34 graus, 8 litros. Reparem que são os mesmos dias do primeiro. Do dia 1º até o dia 16 de janeiro. O meu experimento foi feito, tá bom? No primeiro caso, voltando aqui também do dia 1º até o 16. Ou seja, as mesmas temperaturas ambientes foram registradas, o que muda é a quantidade evaporada em um experimento e no outro, ok? Então, primeira coisa, essa folha de verificação vai para uma planilha do Excel. Tcharam, lancei, eu sou muito rápido. Já lancei aqui, é uma planilha do Excel, do 1º até o dia 16. Eu tenho aqui também temperatura ambiente, todas as temperaturas registradas. Na segunda coluna eu tenho o H2O evaporado, cada um dos dias. No processo sem estufa e nessa segunda tabela, no processo com estufa. Muito bem. Então vamos primeiro fazer o gráfico de dispersão, ok? Muito simples, no Excel eu vou marcar as duas variáveis que me interessam aqui, a temperatura ambiente e água evaporada. Marco tudo, vou em inserir e vou pedir para inserir um gráfico, ok? E eu vou inserir naturalmente um gráfico de dispersão. Inserir, aqui eu já tenho algumas possibilidades de gráfico, está aqui as bolinhas coloridas, gráfico de dispersão. Muito bem. Dentro do gráfico de dispersão, eu tenho a opção das bolinhas, somente as bolinhas com linhas que vão dizer o vai e vem, com linhas suavizadas, enfim, eu quero esse primeiro. Eu quero esse gráfico que mostra aqui. Pronto, muito bem. Vamos dar uma melhorada nesse gráfico, que o Excel é sabido, mas nem tanto. Reparem que ele está marcando de 0 a 40 a temperatura ambiente, ok? Mas a minha menor temperatura ambiente registrada é 25 graus. Então eu não preciso disso aqui, não. Isso aqui está deixando meu gráfico muito estranho. Então eu vou clicar no gráfico, vou aqui nesse filtro e vou marcar o gráfico e vou aqui embaixo, no eixo X, clico 2 vezes, ele vai abrir uma possibilidade de eu ajustar de 0 a 40, tá vendo? Mínimo e máximo, beleza? Então eu vou botar aqui 25. 25, beleza. Agora o gráfico está aqui também. Esse gráfico é meio assim, né? Vou pegar um gráfico aqui mais top. Eu gosto desse aqui. Pronto. Muito bem. O meu gráfico está mostrando aqui a minha temperatura. E está mostrando aqui a quantidade de água evaporada. Ele mostra, mas gente, ele parece que mostra uma tendência, né? De decrescer ou de aumentar conjuntamente. Parece que quanto maior a temperatura, maior a perda de água do processo. Então esse gráfico ele mostra uma relação, esse gráfico de dispersão mostra uma relação aparentemente positiva entre a temperatura ambiente e a água evaporada. Muito bem. Então vejam que à medida em que a temperatura ambiente vai crescendo, os registros de água perdida no processo vão aumentando. Então isso é uma indicação interessante de que esse processo tem perda de água relacionado à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a perda de água no processo. Isso é no experimento sem estufa. Okay? Então, quando você não tem uma estufa para proteger o seu processo, quando a temperatura ambiente aumenta, a perda de água também é mais intensa. Ok? Muito bem. Esse gráfico, além de fazer o gráfico de dispersão e fazer essa análise que a gente fez, que parece que tem uma tendência positiva, eu posso incluir uma linha de tendência. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui nesse mais, aí aparece várias opções aqui, eu vou aqui embaixo em linha de tendência.
Quando eu clico, ele dá as opções de linha de tendência. Eu quero uma linear. Cliquei. Pronto. Apareceu ali a linha de tendência. Ó. E, gente, veja como esses pontos estão próximos da linha de tendência. Veja como os pontos eles estão arrumados, né? A nuvem de pontos, elas estão arrumadas no entorno da reta, ok? E essa reta tem uma inclinação clara e é uma inclinação positiva, ok? Muito bem. Por fim, vamos calcular, depois de ver que a linha de tendência mostra uma tendência positiva, vamos calcular a correlação. Então, vou pegar aqui qualquer célula, escrever correlação. Correlação. E vou para cabelão. Direitinho eu vou calcular aqui. A função correlação, eu vou querer que ela apareça nessa célula. Eu dou igual. Escrevo correl. Aqui, correl, já apareceu a função, ó, correl. E quando eu clico duas vezes, ele pergunta matriz 1 e matriz 2. Matriz 1 é a primeira linha, é a primeira coluna, perdão. E matriz 2 é a segunda coluna, ok? Dessa vez eu não vou selecionar as duas colunas de uma vez. Eu fiz isso para o gráfico, ok? Mas para calcular a correlação, eu não vou fazer assim. Eu vou primeiro pegar somente a coluna que me interessa da de temperatura ambiente e depois, aí dou aqui um ponto e vírgula, que tem aqui, dá para ver, um ponto e vírgula e depois eu pego outro. Então tá, deixa eu pegar a primeira, temperatura ambiente, tá aqui, peguei os dados, muito bem. Tá aqui o B4 até B19, agora eu dou um ponto e vírgula e pego a segunda. Peguei a segunda, pronto, fecho o parêntese, dou Enter. Massa. Oh, minha gente, olhe esta correlação, 0,98. Que correlação barril. Quase 1. Uma correlação muito forte. Ou seja, existe uma relação muito forte e positiva entre a temperatura ambiente e a água evaporada no processo quando a gente atua sem estufa, ok? É uma correlação, lembra, 0,98 perto de 1 é uma correlação muito forte. Na verdade, 0,99 aproximando aqui, né? Então, é uma correlação realmente muito forte, ok? Então, a temperatura ambiente parece ter uma influência direta na evaporação da água, ok? Vamos para o segundo exemplo agora. E quando eu boto esse experimento para acontecer em uma estufa, o que acontece? Quando eu consigo colocar uma estufa, o que acontece com a água evaporada no meu processo? Ok, vamos lá. Primeiro vamos fazer o gráfico de correlação, pego tudo, inclusive os rótulos ali em cima, né? E vou pedir para inserir, e vou pedir o gráfico de dispersão. Massa! Bom, esse gráfico de dispersão, vamos botar daquele jeito bonitinho, né? É mesmo? Marco gráfico, vou em design, abro aqui, eu quero esse daqui. Pronto, beleza. Esse gráfico mostra os pontos todos distribuídos de uma maneira que aparentemente não tem relação. Os gráficos, eles não indicam uma direção específica, ok? De qualquer maneira, vamos fazer aquele ajuste que a gente fez no outro? Vamos clicar aqui no eixo X duas vezes para ele me permitir. Aqui, opções de texto, opção de gráfico. Gente, cadê o negócio? Aqui, beleza. Muito bem, o mínimo lá era 25, né? Vamos colocar 25 nesse também, para não ficar ali, né? Pronto, aqui. Quando a gente espalha os pontos, não aparece ter nenhuma relação. Ou seja, na medida em que variou a temperatura ambiente, a evaporação da água foi maior e foi menor, foi maior e foi menor, foi maior e foi menor. Vamos botar aqui uma linha de tendência para a gente ver melhor isso. Linha de tendência linear. Olha para isso, minha gente. A linha é praticamente plana. Né? É uma linha que realmente não revela nenhuma tendência específica, nem para cima nem para baixo, nem positiva nem negativa. Então,
o que tudo indica, pela análise desse gráfico de dispersão, parece que quando eu uso uma estufa, não existe relação entre a água evaporada, a temperatura ambiente e a água evaporada. A temperatura ambiente aumenta, mas a água evaporada aumenta ou diminui. A gente não consegue precisar com segurança o que é que acontece, ok? Bom, fora que nesse processo, a água ficou muito mais comportada, ou seja, a variação foi muito, além de ser uma quantidade menor, né? Aqui eu estou no entorno de 8,9. No caso de eu não ter protegido, eu estava em torno de 20, 30, 28, enfim. Isso mostra realmente que a quantidade diminuiu. Para nos ajudar a ver isso, vamos colocar o eixo Y com a mesma distribuição de cima. O eixo Y aqui está de 0 a 35. Então, vamos pegar esse eixo Y e colocar também de 0 a 35. Porque ele está aqui de 8,5 a 9,3, né? Então, quando a gente olha comparativamente, isso não ajuda muito. Para isso, rapaz. Olha só. Enquanto que o gráfico aqui, eu tenho um gráfico claramente crescente, e começando em 15 e indo até 30 litros no processo. Aqui eu tenho um gráfico que ele varia, mas olhem como ele varia pouco comparativamente ao de cima. Ou seja, ele praticamente não varia. Está sempre em torno de 9 litros, não é? À medida que a temperatura ambiente aqui variou de 25 graus até 37, e a perda de água do processo ficou sempre no entorno de 9, quase 10. 8 e pouco, 9, quase 10. Não mudou quase nada. Então, veja que esses pontos arrumados aqui mostram claramente uma tendência de crescimento. Já com a estufa, além do número ter caído muito, ele não mostra uma relação entre os dois, ok? Mostra, sim, uma tendência de evaporação de água constante ao longo do tempo, independente da temperatura, ou seja, a temperatura não influencia na perda de água. Mas vamos calcular a correlação, né, para ver o que acontece. Deixa eu botar aqui de novo, correlação igual correl. A função aparece aqui, clico 2 vezes, aí ele abriu o parêntese para mim. Agora eu vou pegar os dados da primeira, ponto e vírgula, dados da segunda coluna, fecho parêntese e enter. Pronto. Para isso, que coisa. Essa correlação deu baixíssima. Quando sumiu as casas decimais. Quando sumiu as casas decimais. Olha só como essa correlação é baixa. 0,03. Né? Se botar mais uma casa decimal aqui, ele vai para 0,029. Então, muito baixa, muito baixa. 0,02. Vamos olhar lá naquela nossa tabela, né? 0,02, onde é que vai se encaixar? Aqui. 0,02, ó. Entre 0,00 e 0,19. Imagine que aqui seria 0,2. O nosso deu 1/10 do que seria uma correlação bem fraca. Então, claramente essa correlação é inexistente, não existe. Correlação desprezível, portanto, segundo esse gráfico de dispersão e esse cálculo de correlação, a gente pode dizer que quando eu uso estufa, a temperatura ambiente não influencia na evaporação da água. Não tem relação a temperatura ambiente e a perda de água no processo. Portanto, se eu quero um processo sem perda de água, boto o processo dentro de uma estufa, que nesse caso aqui funcionou muito bem, tá bom? Isso eu consegui verificar a partir do gráfico de dispersão e confirmei com o cálculo da correlação. Você pode me perguntar assim, mas Marcos, você pediu para o Excel calcular essa correlação, o Excel calculou, já deu para a gente pronto, mas eu quero saber na mão, como é que eu calculo a correlação? Ok, não é o nosso caso hoje aqui, e nem é objetivo da nossa disciplina, mas essa é a fórmula da correlação. Ele vai ser o somatório, aqui no numerador, o somatório de cada ponto x menos a sua média, multiplicado por cada ponto y menos a sua média. Ok? Então, eu vou fazer o somatório dessa multiplicação, dividido pela raiz quadrada do somatório
da diferença entre x, cada ponto de x e a sua média ao quadrado, multiplicado também pelo somatório de cada ponto de y menos a sua média ao quadrado. Okay? Quando eu faço essa conta, eu acho a minha correlação, e é assim que a gente faz, ok? Mas o Excel calculou isso para a gente, não é o objetivo da nossa disciplina estudar a correlação, mas a gente pode usar os parâmetros da correlação para identificar se a relação entre duas variáveis ela é fraca ou forte a partir de um gráfico de dispersão, tá bom? Muito bem. Deixa eu voltar aqui na questão para ver se a gente viu tudo, né? Se a gente conseguiu fazer tudo que a gente se propunha. Bom, primeiro, lance o registro na planilha, beleza. Gere o gráfico de dispersão, geramos, para entender o comportamento das variáveis nas duas situações. Ok, esse gráfico nos diz que quando se estufa, a temperatura ambiente tem uma relação com a perda de água no processo, uma relação positiva. E no caso de usar uma estufa, não existe relação entre a temperatura ambiente e a perda de água no processo. Ok, inclua a linha de tendência para o gráfico de dispersão. O que é que essa linha diz? Essa linha diz que a relação é positiva, ok? Ela está inclinada de maneira que mostra uma relação positiva entre as duas variáveis. E terceiro e quarto, calcule a correlação entre a temperatura ambiente e a água evaporada. A gente calculou essa correlação e descobriu que a primeira, 0,98, é uma correlação forte, existe uma correlação. E no segundo caso, a correlação 0,02 ela é praticamente nula, não existe correlação, foi isso que a gente descobriu. Então está aqui, estudamos, portanto, a nossa última das 7 ferramentas da qualidade, que é o gráfico de dispersão, é assim que a gente usa o gráfico de dispersão. A gente também viu esse gráfico de dispersão com auxílio de uma linha de tendência, nos ajuda a entender em que direção vão os dados, e finalizamos com o cálculo da correlação, que mostra uma possibilidade de entender quão forte é essa relação entre as duas variáveis. Grande abraço para vocês e até a próxima.